Satisfação, internautas. Rogério Lemos Valverde, diretor de planejamento da Prefeitura de Bebedouro, é o nosso convidado do Sinta-se à Vontade de hoje. Doutor Rogério, seja bem-vindo e sinta-se à vontade no Sinta-se à Vontade. Obrigado, Guilherme, obrigado à Folha, obrigado ao João pela oportunidade de estarmos aqui, né, não só compartilhando informações da Prefeitura Municipal, mas também levando aí informações, levando alertas às pessoas e mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Esclarecemos de imediato ao internauta que o objetivo da nossa conversa é de cunho educativo e não punitivo. A nossa abordagem consiste em fiscalização. Vamos iniciar, doutor, a respeito da equipe de fiscalização. Com quantos contam atualmente e como é feita a divisão na função dos trabalhos? Legal, Guilherme. Nós temos hoje fiscais de postura e fiscais de obra, sem contar os fiscais de meio ambiente. Na parte de postura, nós temos 6 fiscais e na parte de obras, 2 fiscais. Quando a gente fala em fiscal, dá a entender que são os fiscais que estão para as ruas. Não só necessariamente os fiscais ficam nas ruas, né? A gente faz um rodízio dos trabalhos, mas nós temos também a questão de fiscalização interna, ou seja, análise e fiscalização de documentos. Então, quando a gente coloca algum fiscal para algum trabalho interno, a gente tem que também deixar isso bem claro, não está havendo nenhum desvio de função, pelo contrário, é sim um trabalho de fiscalização, porém, uma fiscalização interna através de documentos. Então, respondendo bem objetivamente a sua pergunta, nós temos esses 2 ramos de fiscalização, tanto fiscais de posturas quanto fiscais de obras. Há alguns meses foi implantado o sistema digital originário de uma parceria público-privada. Conte a respeito. Nós estamos implantando ainda, né, faltando alguns ajustes, está implantado, na verdade, apenas alguns detalhes que estão faltando aí para estar 100% finalizado esse projeto, né? E o prefeito Fernando Galvão, desde o início que me contratou, me pediu para que eu fizesse realmente uma modernização em todo o setor de fiscalização. E assim a gente vem trabalhando. Nós fizemos uma parceria público-privada com uma empresa que está se estabelecendo aqui na cidade de Bebedouro. E essa empresa então fez a doação de tablets para a gente, né? Além também do sistema digital, para que a gente saia da era do papel e entremos aí na era digital. Hoje as notificações já estão sendo realizadas, estão sendo feitas através do sistema digital. Acho que o papel, né, é coisa do passado, nós estamos no século XXI e nós temos que modernizar. Ótimo. No que tange a dengue, que é uma epidemia de longa data em diversos municípios, como que vem funcionando a fiscalização nessa área, tipos de cenários encontrados, localidades? Nós estamos agora intensificando o nosso trabalho de fiscalização para que a gente consiga evitar um surto, né, no final e começo de ano, que é quando as chuvas aumentam. Então os fiscais de postura, a partir desse momento, eles começam a ficar mais focados nessa questão de terreno sujo, de entulho na rua, descarte de forma irregular, evitando o acúmulo de água, né? Nós estamos aí iniciando o período de chuvas, então nós vamos agora intensificar esse trabalho juntamente com zoonoses, a vigilância epidemiológica, no sentido de que a gente consiga chegar aí no final do ano e início do próximo ano sem problemas de surto de dengue. Nós sabemos, né, que dengue é um problema, dependemos muito da conscientização das pessoas, então fica aqui desde já o nosso pedido, o nosso alerta, para que você, cidadão, cuide do seu quintal, cuide da frente da sua residência, para que a gente consiga aí enfrentar esse período de chuvas sem qualquer problema. Lembrando que quem não cumpre essas regras, quem descumpre, portanto, a legislação, está sujeito aí a penalidades que vão desde uma notificação de advertência até a aplicação de multas. Então, nós contamos com a colaboração de todos vocês para que a gente consiga superar esse momento, essa fase de chuvas, sem qualquer dificuldade. Na questão terreno com mato alto, calçada irregular, qual seria a orientação até para a situação ficar em ordem? Sim. Nós fizemos até o momento, no primeiro semestre que nós fechamos nossa estatística, 800 notificações aproximadamente entre terrenos e calçadas. Notificações onde as pessoas são obrigadas, né, a construir as suas calçadas e manter os seus terrenos limpos, de acordo com o que manda o nosso plano diretor e o nosso código de postura, somado também ao nosso código de arborização. As pessoas são, portanto, notificadas no primeiro momento,
para que adequem a legislação, façam a calçada, mantenham os seus terrenos limpos, e aí nós concedemos um prazo de 30 dias. Não sendo confeccionado, não sendo solucionado o problema neste prazo de 30 dias, é lavrado um auto de infração e na sequência aplicada uma multa. Essa multa, de início, ela é no valor de R$ 1.005 hoje, tá? Então é uma multa pesada, compensa realmente atender as notificações. Você ainda que de repente não foi notificado, certamente será notificado. Nós estamos com um trabalho realmente intenso nas ruas, para que a gente consiga ter uma cidade cada vez melhor, uma cidade cada vez mais organizada e consigamos viver num ambiente harmônico, que todos consigam aí realmente cada vez mais ter uma cidade melhor para todos. Caçambas e entulhos na questão do descarte, assunto recente, um resumo do que pode e não pode para a comunidade justamente ter ciência, até porque muita gente confunde. Assunto muito importante, Guilherme, obrigado pela pergunta, é a questão de conscientização e explicar as regras da utilização de caçamba. Primeiro que a obrigatoriedade dessas caçambas já vem de muitos anos, é uma lei antiga, né, que foi regulamentada recentemente, mas a regra já é muito antiga. Qualquer tipo de resíduo sólido, seja uma poda de árvore, uma limpeza de terreno, uma construção civil, é obrigatório, não só na região central da cidade, mas em todo o município, a utilização de caçambas. E as pessoas reclamam, né? Quando nós colocamos em prática, a partir do dia 15 de agosto, que a gente passou a intensificar e a exigir essa obrigação, as pessoas vêm, muitos elogiaram, claro, a medida, mas a gente ainda percebe algumas reclamações pontuais. Reclamações no sentido de que existe apenas uma empresa de caçamba na cidade, ou seja, o monopólio da caçamba, e aí estamos tentando realmente fazer contato com empresas para que venha uma concorrente para cá, mas a gente também tem que explicar que a caçamba, ela não é a caçamba a obrigatoriedade, na verdade não pode deixar o resíduo na via pública. A pessoa pode destinar esse resíduo através de outros caminhos. Nós temos algumas outras empresas cadastradas na Prefeitura Municipal que fazem uso de pequenos tratores com pequenas carretas que também estão autorizados a retirar esse resíduo. Correto. Então, não é necessariamente a pessoa obrigada a contratar uma empresa de empresas de caçamba. Também pode se valer desses serviços, desses tratores com carretas. E também, complementando a sua pergunta, nós estamos fazendo com essa medida que estamos exigindo hoje, né, que utilize caçambas ou esses tratores, estamos fazendo justiça social. Por que eu digo isso? Antes de 15 de agosto, a pessoa que tinha condições, a pessoa que tem condições e a pessoa que não tem condições, descartava o seu resíduo na via pública. E a Prefeitura Municipal tinha que disponibilizar funcionário, trator, caminhão, todo um aparato da máquina pública para retirar o resíduo, não só da pessoa carente, mas também da pessoa que tem condições de pagar um serviço particular. Okay. Ou seja, o pobre, digamos assim, estava pagando por um serviço para o rico. Na verdade, hoje, não. Na verdade, hoje, quem tem condições, contrata a caçamba, contrata o trator. Quem não tem condições de contratar esse serviço particular, é um procedimento simples. Vai até o CRAS ou a própria promoção social, né? O CRAS do seu bairro, o CRAS mais próximo, faz lá um cadastro. Esse cadastro é enviado por departamento de planejamento. A gente então, vendo que a pessoa realmente é carente, autoriza o descarte na via pública. Okay. De imediato também encaminhamos um ofício até a garagem, para a garagem municipal, colocando lá o endereço, né, que vai ser descartado o resíduo. Então a garagem vai lá e faz a retirada daquele ponto específico. Com isso, e de novo repetindo, né, estamos fazendo justiça social. O pobre, a pessoa que não tem condições de pagar, procura a prefeitura, nós vamos fazer a retirada. Quem tem condições de contratar um serviço de caçamba ou de um maquinário particular, está sendo obrigado a contratar. Há quem se queixe de dificuldade no acesso em calçadas em ruas, quando surge andamento de obras, na questão de restos ou materiais de construção nas calçadas e ruas, né? O que tu poderia dizer a respeito? É um problema realmente, nós queremos que a cidade cresça, as obras são sempre muito bem-vindas, porque isso gera com certeza emprego e renda para o município, né? Todo alvará de construção ou de reforma que a gente emite hoje pelo Departamento de Planejamento já vai anexo, digamos, um manual de instruções dizendo para pessoas, né, para os engenheiros, arquitetos, construtores, mestres de obra, que não pode ter esse tipo de postura. A
pessoa tem que contratar caçamba, tem que contratar lá aquele espaço específico para fazer a sua massa ali, não pode colocar no asfalto. A gente sabe que nem todos obedecem. Diante disso, né, a gente vem aí trabalhando também, apesar da equipe reduzida de fiscais, a gente vem trabalhando para que esse tipo de postura não aconteça. Isso está errado, não é a forma correta. Fica também aqui, já que o vídeo, né, tem esse caráter educativo, fica o alerta para vocês. Não façam isso, porque se forem flagrados ou se vier denúncia para a Prefeitura Municipal, nós somos obrigados, até por força de lei, a agirmos. De imediato, uma notificação para que a solução seja realmente feita em 6 horas, esse é o prazo que a lei estabelece. Em 6 horas, a partir da notificação, tem que estar sanado o problema, senão é aplicada uma multa. Então, não vale a pena correr esse risco. A pessoa às vezes fala, eu vou colocar aqui, eu vou correr o risco, porque a Prefeitura tem poucos fiscais. De fato, nós temos uma equipe de fiscais, apesar de uma equipe excelente, uma equipe de ponta, mas é uma equipe reduzida. Eu diria que hoje é humanamente impossível nós darmos conta de todo o município. É impossível a gente fiscalizar com a nossa equipe todo o município. Por isso é investimento em tecnologia, e daqui a pouquinho eu falo um pouquinho também do avanço também nessa área de tecnologia. Mas quando surge uma denúncia específica, aí sim, a gente vai e a gente age. Então, fica o alerta aí, fica o pedido. Não corra risco, siga realmente as suas obras de acordo com o que manda a lei, para que não tenha nenhum tipo de problema. Uma das principais ocorrências atendidas pela nossa Guarda Civil Municipal é a perturbação de sossego. Dependendo do caso, o Departamento de Planejamento entra em ação. Como Sim. que costuma surgir para vocês esse tipo de demanda? Geralmente vem as demandas, vem as reclamações através da ouvidoria, né? E via de regra são reclamações de bares, restaurantes, né? E todo tipo de reclamação. Mas a maioria das reclamações diz respeito ao barulho, ao som, né? De casas aí que colocam música ao vivo, ou até música mesmo eletrônica, e acaba causando um pouco de perturbação nos vizinhos. Eu falo, Guilherme, que a gente tem que ter muita tranquilidade, muito equilíbrio na tomada de algumas decisões. A gente vive numa sociedade que está em evolução, a gente tem que entender também as pessoas que têm direito ao lazer, né? A empresa, por sua vez, tem direito de explorar comercialmente, ganhar o seu dinheiro de forma honesta. Então a gente tem que colocar na balança tudo isso, né? Lógico, a gente não vai deixar que um vizinho se sinta prejudicado, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós temos que sopesar isso, ver até onde existe essa perturbação, quais são os limites legais, porque às vezes a gente recebe reclamações de perturbação de sossego, mas quando um fiscal vai apurar, quando a Guarda Civil vai fazer a apuração, se existe realmente ou não faturbação, existe um volume alto, mas está dentro dos limites legais, que incomoda um vizinho, mas está dentro dos parâmetros legais. E aí, infelizmente, a gente não pode fazer nada, porque é uma situação, como eu disse, né, que a gente tem que sopesar os interesses de todo mundo, de lazer, uma hora de descontração, de ter uma música, ter uma diversão, com os interesses do empresário e também com os interesses dos vizinhos. Então, é um jogo muito difícil de ser feito, é uma solução muito difícil de ser encontrada. Mas com muito bom senso, com muito equilíbrio, a gente vai resolvendo ponto a ponto esses casos. Ainda na questão comércio, há quem reclame da presença de mesas e cadeiras em ruas ou calçadas, dificultando, fechando o acesso. O que tu pode comentar a respeito? É no mesmo sentido da questão de bom senso, né, que a gente tem que encarar esse tipo de problema. Se a gente analisar o que diz a nossa legislação, não poderia ter cadeira e mesas nas calçadas dos restaurantes. Não pode. Só que, junto a isso, nós temos inclusive decisões da própria Justiça que autorizam. Os juízes, em alguns casos, têm autorizado mesmo o contrário ao que diz a lei. E por que a Justiça vem autorizando em alguns casos? Porque não existe reclamação daqueles estabelecimentos específicos com relação a esse tipo de problema de perturbação ou de impedimento da pessoa transitar, ainda que a mesa e a cadeira estejam na calçada. Então, a minha postura hoje, enquanto diretor, é de ter bom senso. Alguns bares específicos, né, realmente a reclamação é muito intensa, porque às vezes a localização do estabelecimento é uma localização que atinge pessoas com deficiência, ou mesmo pedestres, né, que usam ali para transitar e acaba incomodando, e aí nós temos que agir pontualmente, mas eu não vou, né, enquanto diretor, traçar uma verdadeira caça às bruxas nesse sentido, justamente usando de bom senso, né? E amparado, inclusive, em algumas decisões judiciais
que deram autorizações para que as pessoas usassem, para que os estabelecimentos usassem esses espaços de calçada para colocação aí de mesas e cadeiras. Eu não vou citar exemplo aqui de restaurantes, né, até para ser justo e para não ser injusto, mas nós temos restaurantes tradicionais na cidade que usam desses espaços e nunca surgiu, pelo menos no período que eu estou na Prefeitura Municipal, nunca surgiu nenhum tipo de reclamação nesse sentido. O que demonstra que não vem causando nenhum tipo de problema a utilização da calçada, né? Então, se amanhã surgir algum problema, nós temos que fazer valer a lei. E aí nós vamos proibir. Surgir alguma denúncia de algum estabelecimento específico, nós vamos notificar e fazer valer a lei. Agora, se o estabelecimento buscar a justiça, não é difícil que o juiz conceda uma liminar para que ele use aquele espaço. Então, como eu disse, com muito equilíbrio, com muito bom senso, a gente encara isso também. Maravilha. No que tange acessibilidade, que é um assunto bastante pertinente e frequente, como vem atuando o setor de planejamento e fiscalização nesse ponto? Da mesma forma, Guilherme, a gente atua em casos pontuais, né? Você tem uma noção, sempre quando há a entrada de um projeto, de uma obra, a gente exige, né, que haja aí acessibilidade em todo o estabelecimento, obras novas ou obras que estão sendo reformadas. E chegou-se, inclusive, também não vou citar nomes por uma questão de ética, a nós determinarmos a demolição, né, e o refazimento de uma pequena obra na região central, na Rua do Comércio, uma empresa nova que se estabeleceu, porque ela não tinha rampa de acessibilidade. Nós notificamos, fizemos lá o embargo da obra e a pessoa, então, a construtora foi obrigada a implantar. Então, é uma preocupação nossa, uma preocupação do governo, atuar também nesse sentido, para que a cidade tenha realmente aí, não vou dizer na sua integralidade, mas na sua maioria dos pontos, seja estabelecimentos comerciais, seja empresas, seja espaços públicos, acessibilidade para todos. Na questão de calçada e terreno, você deu um exemplo de multa, né? Independente do caso, existem outros valores, os valores em média são os mesmos e vão variando de acordo com cada fato, como que é? Importante explicar isso. A multa inicial, hoje, ela é de R$ 1.005,30. Se a pessoa não cumprir a determinação da prefeitura, ela chega a pagar essa multa. Ela é multada nesse valor de R$ 1.005 a primeira vez. Em caso de reincidência, essa multa vai dobrando. Ou seja, de R$ 1.000 passa para 2, passa para 4, a multa vai dobrando de acordo com cada intercorrência e cada infração. Então, é assim que funciona. A multa, o pontapé inicial das multas, elas têm o patamar hoje de R$ 1.005,30 e vai dobrando de acordo com as suas reincidências. Independente dos casos. Independente dos casos. Perfeito. Trâmite de fiscalização. Como que funciona desde a orientação até a aplicação de multa? Em partes você explicou, mas dá uma reforçada fazendo favor para o pacote ficar completo. Sim, os fiscais, como eu disse, eles estão para as ruas, né, fazendo a sua fiscalização em loco e também atendendo demandas específicas, denúncias específicas. Quando a gente surge, vou dar um exemplo, né, um vendedor ambulante na região central, uma carriola lá de abacaxi, irregular. O fiscal, então, ou se depara com esse ambulante, né, ou então recebe alguma denúncia, ele vai atuar no ponto específico. Ele faz, então, uma notificação, né, que nada mais é do que um alerta, é um aviso, é o caráter aí educativo, né, e preventivo também da medida. Se a pessoa insistir, né, aí pode chegar na aplicação da multa e no recolhimento de todo o produto. Nós fizemos, há pouco tempo atrás, a apreensão de 2 caminhões que tinham mesas e cadeiras de madeira, né? Eles ficaram apreendidos sob o poder da Prefeitura Municipal, porque justamente não atenderam a nossa notificação para que deixasse aquele local. Então, para explicar melhor a sua pergunta, funciona desta forma. Fiscalização, de imediato é feita uma notificação, com prazos dependendo de cada situação. Claro. Não atendeu a notificação, é lavrado o auto de infração e, na sequência, aplicada a multa. Perfeito. Ainda quem reclama que em casos de fiscalização, independente da situação, exista distinção de classes, né? E as penalidades quando ocorrem não são na mesma proporção, né? O que tu pode estar falando? Eu posso dizer que as pessoas que falam isso e que têm isso em mente, Guilherme, estão completamente equivocadas. Quando a gente encaminha um memorando para o Departamento de Tributos, que aí sim ele que aplica a multa, que faz o lançamento da multa, né, no sistema da Prefeitura Municipal, passa por mim. Eu posso garantir para você e para todos,
passaram por mim lá muitos nomes, pessoas conhecidas, né, pessoas também desconhecidas, mas pelo menos o meu critério, não tenho distinção alguma. Ontem mesmo, de novo, não vou repetir nome, não vou falar nome por questão de ética, Tranquilo. mas assinei 2 multas para uma pessoa conhecidíssima na cidade, né? Empresário, enfim, e portanto, para mim, a minha atuação é técnica. Está errado, não importa se é pobre, se é rico, se é amigo ou se é inimigo. Nós temos regras para serem seguidas. Esse é o meu critério enquanto diretor. Não vou te mentir, não vou falsear aqui a verdade, dizer que a gente não sofre pressão ou pedidos, né, de algumas pessoas que se acham influentes na cidade, que acham que por ser influente, por ser isso, aquilo, tem alguma interferência no nosso trabalho. Isso existe, né? Pedidos existem, mas também existem pedidos das pessoas carentes. Não só, nós precisamos parar com isso, né, de achar que o rico pode tudo, não acontece nada. Eu tenho lá pedidos, né, para não multar, ou então para estender um pouco mais o prazo. Eu tenho pedido de pessoas de influência na cidade, mas também tenho pedido de pessoas carentes. Por exemplo, a notificação para realizar uma calçada ou limpar um terreno de 30 dias. E a semana passada realmente surgiu para mim uma pessoa extremamente carente, que foi notificada, dizendo: Rogério, eu não tenho condições, problemas na saúde, desempregado, me dá um prazo maior para realizar isso, para realizar essa calçada e limpar meu terreno. E nós concedemos então 120 dias, 4 meses, de uma pessoa carente. Então, a gente atende de novo, né, com muito bom senso, com muito equilíbrio, a gente vem atendendo aí a todos. Na questão da tecnologia, quais são os próximos planos? Existe a possibilidade de estar contando com o auxílio do drone até o fim do ano? Existe essa possibilidade ou não? Que pode estar falando? Sem dúvida, né? Visando dar ainda mais modernidade ao nosso trabalho, agilidade e um trabalho mais efetivo, nós estamos adquirindo, através de mais uma PPP, mais uma parceria público-privada, pelo menos 2 drones, né, que deverão chegar na próxima semana e que serão operados aí por nossos fiscais, que, claro, passarão por treinamento. Então, é mais uma inovação, além de todo o processo tecnológico que nós já falamos, nós vamos também estar aí monitorando a cidade com drones, especialmente para acessar locais que por terra não se consegue. Denúncia, por exemplo, de um terreno sujo. A gente chega lá e se depara com um terreno totalmente fechado. A gente não tem como acessar, mas uma imagem capturada por um drone a gente consegue constatar realmente se tem matos, se tem alguma irregularidade naquele espaço ou não. Então vai aumentar bastante, vai ser muito útil, muito proveitoso a vinda desses drones. Dr. Rogério, em linha geral, agradeço pela presença e contribuição. Até uma próxima oportunidade. Precisando de algo, pode contar com a gente como de costume. Considerações finais, agradecimentos, sinta-se à vontade. Obrigado, Guilherme. Mais uma vez agradecer o espaço que nós temos aqui, né? E também parabenizar pela linha, pela postura ética que a Folha sempre trouxe para o município. Quando é para bater, bate, quando é para defender, defende. Eu acho que isso nós estamos precisando, né? De mais órgãos de imprensa como a Folha da Cidade, mantendo realmente essa linha, essa postura correta. E agradecer aqui a todos os cidadãos aí ubedorenses por todo o apoio que a gente tem recebido também com essas medidas. São medidas extremamente complicadas, né? A gente sabe que a gente está mexendo realmente em regras que já vinham de muitos anos, mas nós precisamos. São regras que exigem coragem para serem tomadas, e é isso. Eu também agradeço a confiança que o prefeito municipal, Fernando Galvão, e o nosso secretário Lucas Serem depositaram em mim para que a gente consiga implementar essas mudanças. São mudanças que visam aí o bem de todos. Mais uma vez, obrigado pelo espaço e até a próxima. Além do nosso entrevistado, externo a minha gratidão à Folha da Cidade e a você, internauta. Não se esqueça que as nossas publicações circulam aos sábados, me refiro à versão impressa, e também estamos inseridos nas redes sociais, perfil no Facebook, FCTV Web, cujo aplicativo do mesmo nome está disponível e pode ser baixado gratuitamente. Já no YouTube, o perfil é Folha da Cidade Bebedouro. Até uma próxima oportunidade, fiquem todos com Deus.